Prof, prof, prof. Essa expressão é muito comum na sala de aula, não uma só vez, várias vezes. Também no pátio da escola, na vida. Ser professor é uma grande responsabilidade e esse chamado faz diferença na nossa sociedade. Falar sobre a vida docente, o exercício docente, é hoje o compromisso da Roda de Saberes. Mas quem vai falar mais sobre essas percepções, esses chamados pelo professor, são docentes muito especiais e capacitados. Na Roda de Saberes de hoje, a gente tem Cristina Gruezag Cardoso, pedagoga com pós-graduação em alfabetização e letramento pela Universidade de Caxias do Sul. Também conosco, Andiara de Lucena Mello, professora de artes, já aposentada da rede municipal de ensino aqui de Caxias do Sul, que tem experiência na vice-direção, na direção, enfim, tem uma capacidade enorme, né, de harmonizar a gestão. E também conosco, professor Max Dantas, professor de História, bailarino, coreógrafo e atualmente CEO da MD Soluções Pedagógicas. Sintam-se muito acolhidos, que para nós, aqui da Roda de Saberes, é uma honra sentar com mestres. Obrigado. E claro que eu quero já saber, né, Cris, qual é o desafio hoje da docência? Como é ser professor atualmente? Bom, ser professor, para mim, é um grande prazer fazer a diferença na vida das crianças. Eu sempre quis ser professora, então, cada dia que eu entro numa sala de aula, eu estou realizando um sonho. Com o passar do tempo, os desafios foram aumentando muito. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de crianças, né? Muitas síndromes, muita questão de inclusão. E o professor tem que estar aberto a sempre proporcionar uma aula de qualidade para todos, né? Então isso tira o professor da zona de conforto, se é que em algum momento ele se encontra, né? Mas assim, de buscar, porque o mesmo plano de aula hoje ele não serve para todos. Então assim, a realidade hoje é que a minha realidade, eu preciso fazer um planejamento para uma criança que tem altas habilidades, um planejamento para uma criança que ainda não está no nível em que eu estou lecionando, e o objetivo é que todos consigam evoluir. Então a gente tem que estar sempre em busca de materiais, de recursos e sempre se aprimorando, fazendo cursos, né, especializações, enfim, tudo que é possível para contribuir com a vida de cada aluno, cada presentinho que é nos entregue. Olha, cada presentinho. Eu quero também dizer para vocês que hoje a Cris, ela é prof de primeiro ano, então ela é prof alfabetizadora na Escola Madre Imilda. E dizem que é desafiador e assim de uma felicidade quando você percebe que o teu aluno começa a ler, começa a escrever, que é a grande conquista da professora alfabetizadora. Sim, isso é uma coisa que não tem preço para nós, professores, e também para as famílias, porque a alfabetização ela gera muita ansiedade, ela gera ansiedade na criança, ela gera ansiedade, né, no professor e também nas famílias, porque o coleguinha está lendo, o priminho lê e o meu ainda não está lendo, mas a alfabetização ela é uma plantinha que tu vai semeando, vai cuidando dela a cada dia e de repente a criança está lendo. Então quando isso acontece é emocionante, sempre emocionante, todas as crianças, e eles ficam realizados como se eles tivessem ganhado um superpoder, né, de pegar um livro e saber o que está escrito naquele livro. Então é maravilhoso isso. Andiara, você como a Andiara, além de professora de artes, né, e toda a experiência de gestão, é uma pessoa comprometida com esse mundo artístico. Desde a mãe, né, que passou isso, a Andi canta em coral, a Andi toca violão. E nesse caso, quando a Cris fala, né, que a criança começa a ler, ela não lê só a palavra, ela lê o mundo. E quando você trabalha com artes na sala de aula, que tem que saber ler o traço, como é que é isso? Como é que eu ajudo a construir plateias nesse mundo artístico? Na verdade, eu comecei meu trabalho como professora, eu iniciei trabalhando artes plásticas, mas logo em seguida eu entrei como professora de música de pequenos, na idade passando da pré-escola.
E nossa, foi assim uma experiência riquíssima para mim, porque eu comecei a alfabetizá-lo dentro da própria música. Hoje eu encontro alunos, casualmente teve uma situação que eu fui fazer aula de música junto com a minha filha e o professor da escola foi um aluno meu lá naquela época. E aí ele me colocou, ele disse, prof, sabe que eu comecei a gostar de música quando tu me ensinava aquelas musiquinhas na escola. Isso me deixou tão realizada enquanto professor, porque a gente não consegue atingir todo mundo, né? Mas um grãozinho de areia que tu atinge daquela imensidão toda é o que nossa, é a nossa compensação de tudo que a gente faz, né? E a música, nossa, ela traz a criança assim para um mundo fascinante, né? E auxilia muito lá. Me lembro que a gente fazia trabalhos conjuntos, junto com a professora referência, a gente fazia esse trabalho junto com elas e o quanto a música, a arte, o próprio desenho, a pintura ajuda a criança nesse sentido. E a musicalização é obrigatória agora, né? Hoje sim, na época não era, na época que eu iniciei, mas hoje ela é obrigatória. Tanto é a riqueza que ela traz e a facilidade que ela traz para as crianças na alfabetização, né? E depois também, né? Eles acabam ficando e gostando e às vezes até direcionam a uma profissão, mas ela faz parte, né, do aprendizado ali no início da alfabetização. Andy, tu falou que então tu encontrou um aluno, assim, são tantos alunos que eu imagino que encontras e às vezes a gente não lembra o nome de tantos, mas tem uma identidadezinha, assim, uma característica que a gente enxerga neles e faz retomar. Sim, tu lembra, depois que ele começou a falar, eu olhei os tratos, eu lembrei do menino, sabe? Imagina, acho que 30 anos depois, né? E eu lembrei da cara dele, do rostinho dele e como ele gostava realmente da música e hoje ele é um professor de música. Andy, teve algum professor que influenciou a sua vida? Teve. Professora Genoveva Winkler, que vocês devem conhecer. Ela hoje, eu acho que ela tinha um trabalho com artes plásticas, a Genoveva, ela fazia exposições, né? E foi a professora que me inspirou na minha adolescência a trabalhar com arte, que eu comecei a gostar. Eu tive toda uma família voltada à arte. Minha mãe era uma artista, tu conheceu minha mãe, né? Minha mãe era uma artista e nos incentivou muito, sempre, a gostar de arte. Mas essa professora foi fundamental na minha decisão. O que ela fazia? Ela trabalhava com coisas artesanais, nós fazíamos muito trabalho em couro, nós fazíamos muita pintura. Na época que as escolas de segundo grau tinham as técnicas. Técnicas comerciais, isso. E a minha escola era o Imigrante, era uma escola muito forte nisso. Nós tivemos professores assim brilhantes na época e que nos incentivaram muito, tanto no esporte, era muito forte o Imigrante no esporte, e nas artes. Nós tínhamos festivais de arte, nós tínhamos exposições de trabalhos muito forte na época. E isso incentivou muita gente. Tem muita gente da minha geração hoje que seguiu na área das artes e do esporte em função da nossa formação naquela época. Porque era muito forte mesmo. E a Genoveva foi uma professora brilhante, assim, que nos carregou várias de nós. Eu tenho um grupo de amigas, várias são ligadas à arte, em função daquela nossa formação. Influencia. Professor Max, o senhor tem influenciado muitas pessoas, não só alunos, mas professores também? Com certeza, né? Fazendo minhas as palavras das colegas aqui, que uma das maiores recompensas que a gente tem é isso, é tu reencontrar alguns alunos, né? Os últimos 10 anos agora eu trabalhei em pré-vestibular exclusivo para quem fosse fazer medicina. E é judiado, porque é muito difícil, é muita concorrência, e tu acompanha toda a trajetória dos alunos, aí tu vê eles aprovando, tu vê eles, prof, tu foi responsável, tá aqui ou já formados, aqui o meu canudo. Então essa recompensa é muito legal, reencontrá-los, né? E eu tive também uma vida na dança, também quase 30 anos na dança, e também viajei pelo Brasil inteiro e até hoje, assim, as redes sociais acabam por aproximar as pessoas, né? O que é muito legal, né? Então tu reencontra alguém que tu viu num festival de dança em 1900 e sei lá quando, né? Eu lembro lá da tua aula, eu lembro da tua participação, então é muito recompensador.
Eu acho que seria o melhor pagamento, né? Com certeza. Porque num país onde a gente tem um descaso tão grande com a educação, né? Onde não tem uma valorização. Que quando eu comecei a dar aula, eu lembro que teve um aluno, eu lembro o nome dele, não vou falar obviamente, ele disse, eu nunca quis ser nada. Um aluno de 5º ano, tu nunca quis ser nada, tu nunca quis ter um trabalho. Então isso vem muito cultural, né? E aí a gente passando por todos os desafios que são enormes, que são gigantescos, né? A gente acaba sendo reconfortado com esse tipo de agradecimento. E hoje eu trabalho com os professores, trabalho com professores do Brasil inteiro e a gente tem os feedbacks também, a internet aproxima essas distâncias, um professor lá de Roraima, dizendo, olha, ganhei tempo, ganhei qualidade, agora estou com tempo para poder fazer uma pós-graduação, estou com tempo para fazer aula de música. Então esses feedbacks são muito recompensadores também, a gente sabe que está no caminho certo. E eu quero também dizer a vocês, né, quem está em casa, que eu estava produzindo esse programa e daí chegou até mim, via lato sensu, o nome do Max, e eu comentei na banquinha que tem aqui perto da câmara, tem um professor que é o Max Dantas que vai vir para um Roda de Saberes. E a tia Ivanda, que é a dona da banca, e a filha dela, que é a Ivânia, claro que eu conheço o professor Max Dantas, é um excelente bailarino de uma das filhas dela, inclusive. E eu falei, sim, tu viu? Não, e é isso que tu tá falando, às vezes a gente não tem a dimensão do impacto de nossas ações na vida dos alunos. Exatamente. Professor. E aí eu quero saber do senhor, assim, quando decidiu ser professor? No pré-vestibular. No pré-vestibular, eu lembro do dia, exatamente hoje, foi uma aula de Grécia com o professor Nandi, já falecido professor Nandi. Eu entrei no cursinho porque eu queria fazer arquitetura. E na época só tinha na URGS, era bem difícil, assim, e teve aula com o professor Nandi, era aula de Grécia Antiga, e ele sentou no cantinho do quadro e começou a falar, tinha umas 100 e poucas pessoas na sala, e um silêncio, assim, sabe quando o ar mexe ao redor? Ele ia falando, aquele ar movimentava e eu disse, gente, é isso. Achei a minha praia. Eu quero fazer isso. Aula de Grécia Antiga com o professor Nandi. Foi naquele dia. E aí o mundo deu muitas voltas, né? Na época eu dançava também, eu demorei bastante para me formar. E passado algum tempo eu recebi o convite para trabalhar nessa escola, na mesma sala de aula onde tive aula com ele. Então foi bem emocionante também esse segundo momento. E o professor Nandi dá nome a uma escola do município que fica na zona oeste da cidade. Então é um reconhecimento também. E eu quero aproveitar para falar também que a primeira vereadora mulher, né, a Esther Troian Benvenuti, professora, foi a primeira vereadora mulher na década de 60. Aliás, muitas das parlamentares mulheres e também dos homens, mas mais as mulheres, partiram da educação e foram para o caminho da política e se tornaram vereadoras aqui no caso, né, da nossa cidade. Então, além desse exercício, também é uma potência na política. Cris, tu me falou antes, né, que você tem que pensar um plano de aula para diferentes públicos. Isso dá trabalho, isso exige tempo, exige formação e também exige estrutura da própria instituição de ensino. Como é que é esse fazer de aulas distintas para a mesma turma que tem diferentes perfis de alunos? Sim. Eu tenho a graça de trabalhar numa instituição que tem esse apoio, né? A gente tem reuniões semanais onde a gente expõe todas as nossas aflições, nossos desafios perante a questão da aprendizagem de cada aluno. Tal aluno não está conseguindo evoluir, já tentei isso, já tentei aquilo, né? O nosso coordenador nos orienta, olha, vamos fazer outra forma. A gente também tem um grande acesso com as famílias, então a gente tem reuniões com os profissionais que atendem essas crianças, né? Psicólogos, pedagogos, a neuro também tem alguns casos, então cada um contribuindo, dando a sua opinião, a sua ideia de como funciona, né, a determinada criança, isso faz com que eu consiga planejar uma aula ou adaptar aquela aula, né? Por exemplo, se a gente está falando de árvore, né? Vamos dar um exemplo que vem aqui. Se eu falar de árvore, simplesmente as partes da árvore para uma criança de altas habilidades, ela não vai ter interesse. Então eu tenho que ir além
para aquela determinada criança. E para outra criança que tem, né, é um pouquinho anterior, né, no desenvolvimento, eu preciso também adaptar. O assunto às vezes é o mesmo, mas o nível é diferente. Na questão da alfabetização, isso é de praxe, porque a gente tem aquela criança que eu recebo no início do ano que já está lendo, né, que vem da pré-escola lendo. Esse ano eu tive 4 crianças e eu tenho 24 alunos, então os outros 20 não tinham essa noção. Alguns sabiam o que eram letras, outros não. Então, assim, tu tem que organizar de uma forma que aquele que não sabe possa evoluir e aquele que sabe também não fica frustrado, porque a prof está lá ensinando, né, o som da letra, o nome da letra, mas eu já sei tudo isso. Então, para não ficar uma aula chata, né, a criança não ficar desestimulada a vir para a escola, tu também tem que fazer com que ele participe. E eu gosto muito disso porque eu faço as leituras. Quem já sabe ler, faz a leitura. Aí melhora a fluência na leitura, né, a questão da inibição, vários fatores. E a questão da ortografia também. Mas ele se sente muito importante, muito feliz em dar essa contribuição para a turma. E serve de exemplo para aquele que está no começo ali entendendo o que é sílabas, né? Então, assim, eles mesmo, né, involuntariamente, eles estão contribuindo para esse processo. Mas tu tem que permitir que eles façam isso. Isso. Nem todo professor faz esse desenvolvimento, né? Tu sabe que são 22 anos de sala de aula. Grande parte desse período foi com a educação infantil, que é um aprender mais lúdico. No primeiro ano eu brinco que a gente ensina eles a ser alunos, né? Eles precisam realmente parar, se concentrar, fazer uma produção, né, mais elaborada, com mais capricho, enfim. Então é desafiador, mas assim é um ambiente muito agradável. Eu gosto disso. Nunca é a mesma coisa. Todo dia é um dia novo, uma novidade, né? Eles trazem muitas coisas e a partir disso tem que ser uma prof muito aberta e fazer com que eles sejam felizes, né? Um dos nossos objetivos que eu sempre digo para eles é que eles sejam felizes. Mesmo independente depois do caminho que seguir. Andiara, aproveito para te pedir. Antes nós estava falando fora, né, da gravação, assim, a Andy comentou do quanto é compensador e já no primeiro bloco, na parte anterior também falou sobre isso. E eu queria saber de ti, quais são os momentos que tu lembra mais marcantes, mais felizes do teu exercício docente? Bom, um dos momentos foi esse que eu te coloquei, quando eu reencontrei esse aluno. E outra situação também, eu trabalhava uma época em Fazenda Souza, na escola pública de lá, na escola municipal, a Padre João Esquiavo, uma escola que eu tenho um carinho muito grande também, dentre as outras. E eu lá, foi uma época em que colocaram como obrigatoriedade trabalharmos teatro e música e artes plásticas, porque antes era mais artes plásticas, não tinha muita essa exigência das outras linguagens, né? Mas foi uma época que foi meio que cobrado isso, que a gente tinha que trabalhar. E eu nunca fui muito ligada em trabalhar com teatro, sempre adorei teatro, mas sempre achei difícil trabalhar com os alunos. E eu disse, eu vou ter que trabalhar teatro, né, agora, porque eu sou obrigada, né? Aí eu comecei a trabalhar, nunca esqueço que nós fizemos uma peça da Maria Clara Machado, A Fada que Tinha Ideias. E tinha uma fala enorme, né? Aquela fada tinha que falar quase toda a peça, ela fala. E ninguém queria pegar, ninguém dos alunos queria pegar aquela, né? Nenhuma das meninas. Né? Era assim, adolescentes, assim, de 6º ao 9º ano, né? Uma idade danada, que eles não aceitam muita coisa, nem sempre, né? Tem que ser. Mas eles toparam. E uma menina disse, prof, eu quero. Digo, tá bom, tu acha que tu vai conseguir? E ela desempenhou aquilo maravilhosamente bem. Né? Ela deslanchou, nossa, eu me realizei no fim, quando terminou a questão. Bom, foi ótimo, nós inclusive saímos com a peça. Fomos trabalhar, levamos a peça para outras escolas, de tão boa que ficou. Nós fomos convidadas a ir para... Eles apresentaram na Casa da Cultura. Legal. Enfim, ficou legal, né? O trabalho ficou muito bom. Tá, passaram-se anos, assim, eu saí de lá, fui trabalhar em outro lugar, enfim. Aí um belo dia eu recebi um convite, via SMED, assim, veio um convite para mim,
para participar de um grupo de teatro que estava fazendo algumas apresentações na Casa da Cultura, mas era um grupo de teatro profissional. E eu achei estranho, né, aquele convite. Aí depois eu comecei a ler os artistas e uma das artistas era essa menina. Olha só. E eu fui. Eu disse, não, vou ter que ir, né? Fui, e quando ela terminou a peça, ela desceu e veio me cumprimentar. E disse, prof, eu nunca pensei em fazer teatro na minha vida. E foi ali que eu desencadeei para o teatro. Hoje eu acho que eu acredito que ela seja uma artista, porque ela veio com uma peça, um grupo profissional, e tu vê, né? É a tua nota 10. Foi uma experiência assim riquíssima para mim aquela vez, porque eu vi uma coisa que eu não acreditava muito para mim, o meu trabalho como professor de teatro, eu nunca imaginei, né? E eu acabei conseguindo despertar nela essa vocação, esse amor ao teatro, e ela se tornou uma profissional. Então isso foi uma coisa que eu sempre conto, quando me perguntam da minha experiência de docente, eu conto esse fato, essa história, porque ela me marcou muito. Vandiária, por isso que esse professor, a Vandiária, fez nascer um artista. Olha a força do professor, né? E a gente, às vezes, tem uma turma enorme, diversa, e às vezes não olha com tanta atenção para um, para o outro, mas não porque não queira, mas porque às vezes é difícil. E a gente vai ver agora, vou chamar uma sinopse de um filme chamado Entre os Muros da Escola. Esse filme é francês e ele mostra os desafios dos professores, mais pontualmente de um professor, para lidar com essa diversidade de comportamentos de uma turma, mas também de opiniões, assim, uma turma com bastante senso crítico, mas numa situação muito também de conflitos. Vamos acompanhar? Bien. Hey. Oh! On se calme maintenant. Il fallait que je... Kumba. Fus. Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je lui dirais, il fallu que je sois Fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Il y a marqué là, regardez bien ce qu'il y a marqué. Ouais. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Et Souleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire. Eh mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie. Mais tout le monde pense que vous charriez trop. Je pense avec elle. Arrête, Ne touche pas, je t'ai pas touché. Je réponds pas, c'est tout. Vas-y, me touche pas. Fermez tous votre gueule. il passe les bornes là. Et puis franchement, François te prend pas la tête quoi. De toute façon, t'as vu comment il nous parle? Peu importe les circonstances, le fait est qu'il a pété les plombs et c'est grave. Voilà. Ah monsieur, doucement, ça va à tout le monde de péter les plombs. Non mais tout à fait. Simplement on peut se calmer après, tu vois. J'ai plutôt envie de valoriser les choses pas mal qu'il fait, parce qu'il a des centres d'intérêt. Hein, et il lui arrive de dire ou de faire des choses qui sont pas mal du tout en fait. Et voilà, sous prétexte que de temps en temps, bah oui, il fait quelque chose de positif, heureusement. On le laisse tranquille, s'enfoncer là dans sa mouise tout seul, et puis et on fait rien, voilà. C'est quoi? C'est acheter la paix sociale ton truc là, c'est tout. Si, il y a la République, le livre La République. La République de Platon. Ouais. Mais alors quel genre de questions il pose? Sur quel sujet? Surtout, c'est sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout. Mais c'est très bien que tu aies lu ça. Ouais, je sais. C'est pas de pétasse, hein. Deu para perceber um pouquinho ali do quanto que a diversidade inquieta também o professor, né? Esse exercício docente que é o tema de hoje da Roda de Saberes. A gente acabou de ver um pouquinho do filme, então, Entre os Muros da Escola, e a gente vai deixar para o segundo bloco as discussões a respeito da diversidade. Continue conosco, Roda de Saberes, aqui na TV Câmara. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino.
A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. Roda de Saberes volta no segundo bloco conversando sobre exercício docente com Cristina Groesag Cardoso, pedagoga com pós-graduação em alfabetização e letramento pela Universidade de Caxias do Sul, com a Andiara de Lucena Mello, professora de artes, aposentada da rede municipal, mas não deixa a docência, né, tá no coração, e ex-diretora de escola, e o professor Max Dantas, professor de História, bailarino, coreógrafo e atualmente CEO da MD Soluções Pedagógicas. A gente viu então, no final do primeiro bloco, um pedacinho do filme Entre os Muros da Escola, falando sobre a diversidade. A Andiara comentou um pouco antes, né, de uma situação que ela vivenciou exercitando o teatro. Ela, professora de artes, não tinha muito assim habilidade no teatro, mas conseguiu fazer um exercício e ajudar uma aluna a ser artista. Eu quero também agora aproveitar, antes da discussão, de comentar, gente, aqui na nossa roda de saberes de hoje, eu, Vânia, também sou professora, Cris foi minha aluna, Andiara foi minha diretora numa escola, apenas o Max que eu não conhecia, né? E eu quero também, a Andiara falou sobre a atividade, então, que ela fez na escola Padre João Esquiavo, e certa vez, ela era profilar, me convidou para ser júri de uma competição lá que tem, que é artística. E lá a gente estava no júri e uma menina fez declamação de poesia, lindamente. Passaram alguns anos e aí eu fui fazer uma formação na SMED para um curso de bibliotecas que eu era voluntária, eu sempre fazia, né, enfim, em função das minhas especializações. E na plateia, depois que eu fiz uma manifestação, levanta uma menina e diz: Prof. Vânia, eu sou aquela menina da escola João Esquiavo que declamei, que fiz uma poesia e eu lembro que você foi jurada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a vida na educação se entrelaça. Não é assim? É um entrelaçamento. Professor Max, hoje você olha, é claro que o senhor usa, eu quero que o senhor explique para a gente como funciona a MD, mas também me fala como é que é esse entrelaçamento com a vida de professores do país todo, a partir de uma plataforma e a partir, então, de ofertas de planos, né, de aula, de atividades. Explica efetivamente para a gente como que o senhor, a partir da MD, consegue entrelaçar-se com a vida de outros professores. Esse negócio, ele começou meio que sem querer, né? Nós estávamos conversando antes, né, que a pandemia, ela acelerou o processo de digitalização. Como eu já trabalhava muito com slides, trabalhava muito com materiais muito visuais, né, porque a história precisa de mapas, precisa de figuras, precisa de elementos, né? E eu já tinha tudo isso pronto, então eu não tive esse problema de entrar no digital, porque eu já estava familiarizado com isso. E eu percebi que a maioria dos professores não estava preparado para isso e muita gente ainda não está.
Então, assim começou a surgir, né, o Aulas para Professores, né, trazendo esses recursos didáticos para levar facilidade, praticidade para a vida dos professores. Vocês sabem, tem professores que trabalham 3 turnos. Ele vai chegar em casa depois das 10 horas da noite, em que momento ele vai conseguir se acalmar, baixar, né, a frequência e pesquisar um material, ele não vai ter como. Ele vai conseguir fazer isso 2 dias. No 3º dia ele vai estar numa exaustão absurda, sem contar o final de semana, que ele não vai ter também. Então, pouco a pouco foi surgindo, então, né, esse hub de soluções pedagógicas. Então, é uma plataforma onde tem materiais de toda a gama. Livro, apostila, slides animados de PowerPoint, plano de aula, mapa mental, vídeos, avaliações. Então, tudo isso pronto e editável para que o professor possa fazer as adaptações que ele precise. Porque as turmas são diferentes, né? Eu estava ouvindo a colega falar, gente, 25 crianças em sala de aula, tu vai para o céu. Porque é muito difícil, né? E tu tem que falar a frequência deles, porque se não tiver frequência, não vai ressoar, eles não vão aprender. E numa aula com 50, 100 crianças, adolescentes, é muito complexo isso, né? E eu nunca tinha, no começo eu não tinha ideia de que poderia chegar na magnitude que está. A minha ideia era ter uma renda extra com a venda de materiais. Só que 1.000, 2.000 a cada mês, hoje são mais de 20 mil professores, e uma coisa legal, assim, que eu não vou abrir mão, mesmo com a empresa tendo crescido, hoje nós temos uma equipe grande, eu não abro mão de estar em contato com esses professores. Então, nos grupos de suporte sou eu que estou lá, nos grupos de Instagram sou eu que estou lá, então eles falam diretamente comigo, para justamente eu escutar eles também. A realidade que a gente tem em Caxias é diferente de um professor que dá aula no Alto Xingu, no Amazonas. Então tem que se adaptar. Exatamente, né? E é muito legal isso. Esse professor chama Rogério. Ele viaja 8 horas de barco para dar aula numa comunidade indígena no Alto Xingu. Ele passa um dia inteiro lá e volta para daqui 2 dias ele voltar 8 horas, são 16 horas. Ele vai numa lan house imprimir os materiais para levar para lá. E ele fala, pena que tu não apareceu antes, porque tu não sabe como facilitou a minha vida agora. Porque daí ele pode, talvez, olhar mais para esses alunos. E tudo isso ele faz, o transporte não, mas essa de imprimir os materiais e levar, ele tira do bolso dele. É um sacerdócio, às vezes, É um sacerdócio. E aí, os profs que estão nos assistindo, que me perdoem, o professor por amor, é um trabalho, a gente tem que ser recompensado para isso. Preparar a aula tem que ser remunerado. Fazer plano de aula, caderno de chamada, avaliação tem que ser remunerado, e não é. Tem que ter o tempo para isso, janelas. Até na rede municipal tem um pouco, né? Onde até eu quero que a Andy nos fale sobre essa experiência também na escola pública, a Cris na escola privada, onde tem as janelas, mas não são todas as... Na rede municipal caxiense tem. Nós temos esse... Não é um privilégio, é um direito. É um direito. É um direito. Nós temos isso, a rede municipal, pelo menos a nossa... tem essa prática. Os professores normalmente são remunerados por 20 horas e são 16 de sala de aula. 4 horas é de trabalho... 4 horas por mês. 4 horas por semana? Por semana. Hora aula, né? 4 horas por semana ele não consegue preparar. Eu te digo, não é, mas eu já conto como... Mas é evidente que sim. Tem muitas escolas que não tem nenhuma. Não tem. Então aí são 4 horas por semanais, né? E Andiara, tu que foste vice-diretora e depois diretora por dois mandatos. Eu fui 6 anos vice e 7 anos diretora. Olha só, que um tempo enorme na gestão e lidou com times grandes, 70, 80 professores. Quase 1.000 alunos. 1.000 alunos, isso. E como que é, assim, ser gestora de uma instituição de ensino? Porque às vezes o professor, então, a gente vai aprender, se capacitar para dar aula. Mas hoje em dia a gestão também exige uma qualificação, uma capacitação. Queria saber de ti, assim, quando é que, enfim, houve a decisão? Não, eu também quero aprender mais sendo gestora. E quais foram, então, os seus desafios, os principais desafios nessa experiência? Eu sempre coloco que eu não fui diretora, eu estava diretora, porque na verdade a gente é professor, né? Nós temos uma formação de professor. E quando tu entra num cargo de gestão, na rede pública pelo menos, aí tu tem que aprender todo o resto na marra.
tu tem que aprender contabilidade, tu tem que aprender informática, tu tem que aprender a gestão com as pessoas, tu trabalha ali com o professor, com as funcionárias da limpeza, com as secretárias, e de quebra, aluno e pai de aluno. Né? Toda a comunidade escolar. Toda a comunidade escolar, e o diretor, principalmente o diretor, ele traz essa carga toda para ele nas costas, que é para ele que as coisas acabam ali. A tua palavra é a última. É um trabalho bem difícil. Eu sempre digo que o diretor de escola pública, ele faz qualquer coisa na vida depois, porque ele passa por um estágio assim de que tem que conhecer tudo. E especificadamente falando de professor, os professores são muito diferentes, assim como os alunos são muito diferentes, né? Uma sala de aula com alunos diversos. Como o filme mostrou, o trailer, exatamente. Com professores são diversos também. Tu tem professores de várias linhas, de várias linguagens, de várias formações. Aí eu sempre colocava assim, eu sou mãe de 2 filhos. Né? E a gestão é muito parecida com isso. Quando eu saio na rua, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa para o meu filho, eu penso na minha filha. Eu nunca chego em casa com uma coisa só para um, eu sempre levo para o outro. E tu tem isso no teu subconsciente. Não é uma coisa que eu vou comprar 2. Não, é que tu acaba levando para esse lado. Não esquece ninguém. Não esquece de ninguém. E a gestão é a mesma coisa. Quando eu trabalhava com os professores, eu pensava, bom, se eu for ajudar esse professor, eu vou ter que ajudar o outro. Se eu abrir um espaço para esse professor, eu vou ter que abrir para o outro também. E é ali que tu tem que gerenciar e administrar. E eu sempre coloquei isso, a Vânia trabalhou comigo, sabe? Eu sempre procurei, em primeiro lugar, ser uma pessoa justa. Que eu tenha o mesmo olhar para todo mundo e que eu não beneficie ninguém. Né? Tanto com os professores como para os pais, como para os alunos. Então é uma coisa muito difícil. E tu ter direção de escola, são vários seres humanos que estão na tua mão, não são máquinas. E às vezes acontecia 1000 coisas. A gente tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, tem que cuidar desse lado. Mas eu dizia assim, amanhã de manhã, quando eu chegar e eu abrir a porta, eu tenho 300 crianças que eu tenho que dar conta. Então, essa é o que tu tem que pensar em primeiro lugar. Que tu chega de manhã, você não interessa o que aconteceu no dia seguinte. Não olha para trás. 7h30 da manhã, tu tem 300 crianças na porta da escola e 100 professores sentados ali do lado que tu tem que administrar. Então, não é fácil. Eu admiro muito a gestão de escola, porque escola não é uma fábrica que produz um produto. Enlatado, né? Escola é um lugar que lida com pessoas, com gente, com seres humanos. Então, o teu olhar tem que ser diferente. Então, aquela frase que eu falei lá no início, prof, também se repete assim, dire, decide, né? Decide, toma uma decisão. É por aí. E eu quero também dizer para quem está em casa, não está vendo, mas a Maria Antônia, filha da Andy, está acompanhando aqui no estúdio. E o outro filho, então, que ela tem em casa, que está se tornando veterinário, é o Francisco. Então, são símbolos, porque a gente é mãe, pai, mas tem os mais 300 da escola da manhã, do turno da manhã, mais 300 do turno da tarde, mais outros tantos do turno da noite. Cris, vocês lá, eu tenho sempre uma curiosidade também. Você, então, tem uma turminha de primeiro ano, são 24 estudantes, alunos, crianças em processo de alfabetização, mas eles convivem com uma escola inteira. E como funciona isso, assim, de o professor fazer esse acompanhamento, assim, da criança se socializando? E também tu comentou sobre a participação da família. Como que é a atuação do professor em relação às famílias? Sim, em relação às famílias, nós temos 5 janelas. 3 de inglês, uma de educação física e uma de música. E uma delas, por semana, é destinada para atender as famílias. Então, a gente faz esse atendimento com a família, a outra, a gente tem atendimento com a coordenação, que a gente senta e vê toda semana como é que foi, como é que está, como que a gente pode fazer para melhorar.
Então, a escola tem esses momentos que tu tem a liberdade para chamar a família, chamar a psicóloga que atende a criança, chamar, né, esses profissionais. E nesse momento a prof senta com a família e conversa, né, o momento deles. Eu acho que essa troca é muito válida, porque no dia a dia ali não tem como, né? Chega, entrega, ai, prof, um recadinho na agenda ali, não tem aquele sentar e conversar. Então nós priorizamos assim um atendimento para as famílias assim de 2 a 3 por ano. Se precisar mais a gente faz mais, enfim. Mas a gente tem isso. Para falar quando tá bem e para falar quando não está bem. Isso aí, as duas coisas, porque normalmente a gente foca naquele que precisa evoluir ou que está tendo dificuldades. Mas é muito gratificante quando tu chama aquela família e diz, olha, vim aqui para te chamei aqui para mim te dar o feedback que ele está evoluindo, que ele está aprendendo. E daí, às vezes a família não tem essa noção porque eles não acompanham esse processo e também não tem esse entendimento. Mas quando tu mostra ali, por exemplo, lá na escola a gente trabalha com teste da escrita, que é um portfólio que a gente faz de todo mês, a prof faz um ditado, nosso antigo ditado, mas ele tem uma organização e ali tem toda a evolução, desde fevereiro, sabe, março, e ali, quando a gente explica para a família, ó, aqui ele não sabia o que eram letras, né? Ele misturava letras com números, com símbolos. Aqui ele já começou a entender que era letras. Ó, nesse mês ele começou a entender o som, que cada sílaba tem um som. E o pai vê aquela evolução, eles ficam muito felizes, né? E começam a entender também esse processo de desenvolvimento da criança. Porque às vezes também na matemática, ele sabe números até 100, mas ele quantifica até quando, né? Até quanto ele quantifica. Então, assim, precisa mostrar para a família o que tu está fazendo, né? Os avanços dessa criança ou as dificuldades que essa criança está tendo, às vezes para orientar, para buscar um auxílio, que às vezes as famílias têm uma resistência, né? Porque muitas famílias idealizam a criança perfeita, o filho perfeito. Então, a gente também sofre às vezes com resistência de ir buscar uma segunda orientação, uma opinião de um pediatra, de um neuro, de ir em busca, porque quando a gente está ali, a gente sabe o que a criança é capaz e por que ela não está evoluindo, né? Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. A gente, como a gente está há muito tempo nessa área, a gente tem experiência, enfim, a gente consegue detectar isso. Então, é importante a gente ter esse contato com a família. Eu gosto muito disso, acho isso primordial, porque todos somos responsáveis pela educação das crianças, né? Eu até digo, os meus alunos, eu mostro para eles a evolução deles nos gráficos, né? Lá na escola a gente trabalha muito com gráficos, com dados, enfim. Eu li nessa plataforma, eu li tantos livros, né? Eu mostro para eles, porque eu acho que a criança é responsável pelo seu processo de aprendizagem. E a família também é, sabe? Então, assim, isso a gente precisa dizer para eles. Porque, infelizmente, a realidade hoje, alguns pensam que eu coloco na escola, lá na escola meu filho vai aprender e tá tudo certo. Não é assim, é 4 horas na escola, 1 hora de especializada, hora do lanche, hora do recreio, então ele fica com a prof 3 horas. Então 3 horas é pouco tempo para tudo que se precisa aprender. Então a família também precisa, né, assumir essa função de ensinar. Né? Então E bem falou você, Cris, porque hoje a gente fala, mas é uma obrigação legal. Hoje a educação, o processo educativo, a educação de nossas crianças, ela tem um tripé, família, escola, Estado. Somos um conjunto de responsabilidades e isso também faz diferença. Inclusive a formação de professor Max, né? Acho que a família pode também ser articuladora, assim, que o senhor traz essa nova plataforma, essa novidade, mas há familiares que vão em busca, assim, do seu apoio, do seu suporte, porque a gente fala, ali a MD também trabalha com soluções pedagógicas. Por vezes, nem sempre o professor tem a receita certa, não há receita certa, como diz a Cris. Não é uma receita de bolo. Não é, e como a Cris disse, às vezes tem que acionar, né, o neuro, a psicóloga, fono, tem toda uma estrutura, assim. E tem famílias que ou procuram
Tem. Porque a gente tem uma rede social bem ativa, né? Que é o Aulas para Professores. Então sempre tem lá, se tem alguma solução para pais, se tem alguma orientação. Às vezes a gente abre caixinha de perguntas, né? Então eles perguntam bastante também sobre isso. É bem comum, né? A gente tem as chamadas entidades promotoras de valores, né? A primeira que vai promover valores sempre serão os pais. Depois vai ser a escola. Depois vai vir o Estado com as leis. Né? Depois a sociedade como um todo. Então nós temos um caminho a ser percorrido. A gente colocar essa carga, sei que é pejorativo falar isso, esse fardo só nas costas do professor da escola é completamente absurdo. E a gente vive numa sociedade tão rápida, numa sociedade onde as pessoas estão sempre matando um leão por dia, né? E as escolas viram um depósito de criança, né? Larga a criança de manhã, pega a criança de tarde, aí o pai está cansado, a criança quer brincar com o pai, não tem, bota um telefone, bota uma Netflix e espera que a escola dê conta disso tudo, né? O que não é verdade, não tem como, é impossível isso. Né? E buscando preencher de certa forma essa lacuna, né? O Aulas para Professores surge para isso, para dar facilidade para o professor. Ele com facilidade e tranquilidade ele vai ter uma melhor qualidade de vida, a aula dele por conseguinte vai melhorar, os alunos vão responder a essa aula, esse novo formato de aula, os alunos aprendendo aquilo vão trazer aquilo para as famílias e toda a comunidade escolar ganha. Então, acho que essa é a maior recompensa, né? Que eu, enquanto empresário e gestor da MD Soluções Pedagógicas, é isso, é saber que eu estou fazendo parte desse elemento de mudança. E aí o professor também, claro, né? Eu entendo também que o professor gosta de se apropriar do seu conhecimento sistematizado, aí tem esse suporte. Como a Cris comentou antes, quando ela diz janelas, temos janelas, é quando entra nas séries iniciais as disciplinas especializadas, né? Então, tem educação física, enquanto está tendo professor de educação física, a Cris, ela pode, então ela não dá essa aula, então ela pode atender os pais. Quando se diz janelas, é o tempo que o prof não fica com a turma, né? A titular, no caso, ela. E quando ela fala dessa coisa de mostrar, é o concreto. Ainda a nossa sociedade quer o concreto. O pai quer ver a evolução do aluno no processo de alfabetização, né? Mas quando o professor Max comenta, então, que daí o professor fica com um pouquinho mais de tempo, porque não tem que se ater tanto aos programas, né? E ao planejamento, aí ele fica com tempo também de poder ir nas exposições, de ir ao cinema, de ir para a balada, de dançar, de se divertir. E eu aproveito e chamo um quadro que a gente tem, o Anote Aí. Para convidar, então, né, a nossa comunidade e a comunidade docente e toda a sociedade para visitar a exposição fotográfica Poesia Índia. Essa exposição é de uma jornalista chamada Vera Damian e fica no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho até o dia 20 de outubro. Então, fica o convite, né? A Vera Damian é uma jornalista também bem preocupada com o processo de educação e essa sugestão, uma exposição muito bonita, né? E eu quero também agradecer muito hoje, o nosso programa está chegando ao final, né? A presença, então, e as lições, né, da Cristina Gruezag Cardoso, pedagoga com pós-graduação em alfabetização e letramento, a Andiara de Lucena Mello, professora de artes, atualmente aposentada da rede municipal, mas foi vice-diretora, foi diretora, professora no interior também, né, além da cidade, lá no CAIC, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dolaines e Stedley Ângelo, foi a maior parte do tempo ali, né, olha só. E agradeço também o professor Max Dantas, professor de História, bailarino, coreógrafo e atualmente CEO da MD Soluções Pedagógicas. Eu, além de agradecer a companhia dos convidados, eu também agradeço a sua companhia e convido você a dar sugestões para a Roda de Saberes pelo e-mail imprensa@câmaracaxias.rs.gov.br ou liga para mim no 3066-3979. Eu vou ficar muito, muito feliz de ouvir então sua ligação. E para finalizar, ao homenagear então os professores aqui presentes, eu estendo essa homenagem pelo não só Dia do Professor, mas pela atividade docente que é riquíssima, que é bela, desafiadora, mas cheia de conquistas. Parabenizo a todos os professores e agradecemos pela dedicação dada todo dia a nossas crianças e adultos. Convido você a continuar conosco na programação da TV Câmara e até a próxima Roda de Saberes.
Bye.